Muito bem, gente. Agora, formalmente, boa noite a todas vocês. Sejam bem-vindas. Essa é a nossa aula de número 13. É isso mesmo, aula de número 13, dia 26 de outubro de 2020. Essa é a disciplina Ensino na Educação Inclusiva. E hoje nós falaremos, então, das intervenções pedagógicas, né, referentes aos estudantes com necessidades educacionais especiais, mais especificamente das intervenções para aqueles grupos com deficiência, né? Aquele grupinho lá de alunos que se enquadram em outros 5 grupos, né? Alunos deficientes intelectuais, deficientes físicos, deficientes auditivos, deficientes visuais e também com deficiências múltiplas. Então, nós temos essas 5 categorias aí de deficiências, e é importante nós conhecermos o conceito, né? Conhecemos o diagnóstico, para a partir disso, então, nós termos aí o conhecimento do contexto com esses meninos e com essas meninas, para tentar desempenhar o melhor serviço possível, né, do ponto de vista do desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças. Lembrando o seguinte, que esses meninos e essas meninas, com essas necessidades educacionais especiais, precisam ser encarados do ponto de vista clínico, né? Então, você, enquanto professor inclusivo, quando você tiver esse aluno, né, uma das primeiras coisas que você vai precisar fazer é ir atrás do diagnóstico dessa criança, né? Então, você vai lá na secretaria atrás do relatório, do diagnóstico, para saber os pormenores das limitações, das características dessa criança. Esse é o primeiro passo, né? Então, uma vez que você conhece a deficiência, que você conhece as limitações, você também tem a possibilidade de conhecer o potencial que essa criança tem. Então, as intervenções pedagógicas, elas podem ser entendidas assim em duas perspectivas, e é importante que a gente entenda isso. A primeira, você precisa conhecer o diagnóstico da criança, e a segunda, você precisa conhecer a particularidade dessa criança, né? Então, por mais que nós aprendamos um sem número de estratégias pedagógicas e didáticas para você lidar com crianças que possuam deficiência intelectual ou que possuam uma deficiência auditiva, o fato é que mesmo conhecendo essa deficiência, mesmo conhecendo essas características e mesmo criando aí algumas intervenções interessantes para esse público, você não pode prescindir de conhecer também o sujeito, né? A criança. Então, o primeiro passo é conhecer o diagnóstico, conhecer as características, né? Conhecer as dimensões que constituem a limitação dessa criança e desse segmento. Mas, no segundo momento, você vai precisar conhecer esta criança. E isso significa, e isso pressupõe, uma convivência simpática com essa criança. Uma convivência flexível, uma convivência respeitosa, né? E aí vocês vão aprender que criança, gente, é criança. Criança é criança. Não importa se ela tem algum tipo de transtorno, ou algum tipo de deficiência, ou que tenha altas habilidades, né? Ou até mesmo que tenha dislexia, descalculia, ou seja uma criança com algumas características de autismo. O fato é, criança vai ser sempre criança. E ela, na medida que conhecer você enquanto professor, ela se abrirá, né? Ela se sentirá à vontade para falar o que pensa, para falar o que sente, para expressar as dúvidas com relação a algum aspecto da aula que você está ministrando. Então, essa convivência é uma convivência diária, é uma convivência que precisa ser pautada no respeito e na confiança, né? E aqui eu digo uma coisa assim muito importante, tanto as crianças, né, que não possuem necessidades educacionais especiais, ou até mesmo as que possuem, qualquer criança, elas só aprenderão, né, elas só aprenderão
quando elas darem uma carta de crédito para vocês, né? No sentido de abrir o coração para que vocês, então, enquanto profissionais da educação, entrem, façam um bom trabalho. Então, a criança, ela só aprende efetivamente quando ela confia em você, quando ela confia no professor. É assim com todo mundo. Então, uma criança que não sente uma simpatia pelo seu professor, essa criança ela vai ter dificuldades de aprendizagem com certeza. Então, a simpatia, a empatia são habilidades que nós precisamos aprender antes de aprender outras intervenções de alfabetização, de ensino das 4 operações, ou de conceitos da área de geografia, ciências, história. Então, antes de tudo isso, antes de pensar atividades adequadas para cada segmento, para cada grupo de crianças, você precisa ter em mente o seguinte, que é necessário conquistá-la primeiro. Então, essa criança, ela precisa sentir em você essa confiança, né? Então, uma vez que você tem a confiança da criança, uma vez que você adentra esse mundo imaginário, esse mundo lúdico da criança, ela começa a olhar para você, então, como uma figura agradável e que pode contribuir para a aprendizagem dela, né? Então, a partir disso, aí sim, nós começaremos a falar sobre a aprendizagem. Então, o primeiro passo é esse, é você conhecer o diagnóstico, é por isso que nós precisamos estudar bastante as nomenclaturas, né? Principalmente do ponto de vista técnico, o que a OMS fala a respeito de cada uma delas, o que a nossa legislação ela deixa em evidência sobre o atendimento educacional em cada uma delas, mas no segundo momento você precisa conviver com essa criança de forma simpática, né? Não existe docência sem discência, já dizia o mestre Paulo Freire. E o que isso significa? Significa dizer que, uma vez que você se coloca, né, para ser um professor, para exercer a carreira do magistério, você precisa ter em mente que haverá interações constantes entre você e o seu aluno. Talvez você possa estar em algum dia não tão bom assim, todos nós ficamos, né? Naqueles dias que você não quer conversar com ninguém, que você não está tão afim, né, para interagir, mas o fato é que você precisa ter claro na sua mente que a natureza do seu trabalho, a natureza da sua profissão, ela pressupõe a presença desse outro desconhecido. Então, todos os dias, esse outro desconhecido, diferente de você, singular, vai estar sob os seus cuidados, né? Não importa se é a criança da educação infantil ou a criança dos anos iniciais do ensino fundamental, o fato é que os discentes, os alunos, a interação com eles é uma dimensão imprescindível da nossa carreira. Então, nós precisamos ir exercitando e abrindo o nosso coração sempre, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, eu trabalho com vocês aqui, né? Na faculdade, mas também eu trabalho com as crianças na escola durante o dia. E assim, eu vou falar para vocês, é um grande desafio mesmo você levar o trabalho pedagógico do início ao final do ano letivo, ou do início do semestre ao final do semestre letivo, com a energia lá em cima. É muito difícil, é muito desafiador, né? Mas isso faz parte do nosso trabalho. Então, nós precisamos de alguma maneira, né, atribuir uma certa constância, né, como os mais antigos dizem, né, precisa exercer uma constância, meu filho, né, precisa ser constante, nós precisamos colocar no nosso trabalho essa compreensão de que é preciso haver sequência, e as sequências elas precisam acontecer com qualidade, e são sequências de aulas que sempre se darão na interação com o outro. Então, nós precisamos preparar o espírito sempre para isso.
o trabalho com crianças com necessidades educacionais especiais, ele exige de nós uma energia diferente. Então, assim, se trabalhando com o público regular, a energia está meio aqui, está no meio, né? E às vezes dá para trabalhar, ou com adultos, né? Está meio mediano, e aí o trabalho pode ser feito dessa forma, mas com crianças, nesse segmento, você precisa ter uma energia lá em cima, né? Então, é necessário, sim, ligar aí a tomadinha no 220, né? Tomar aquele energético pedagógico, e nos colocarmos, então, nessa interação constante com essas crianças, né, que exigirão muita energia de nós. E é uma energia psíquica, mental, mas também uma energia física, né? Então, você precisa estar preparado do ponto de vista teórico, instrumental, mas entendendo também que é necessário encher o espírito, né, de uma certa alegria, de uma certa energia e de um certo entusiasmo para isso. E quando nós falamos, gente, em intervenções pedagógicas para esse público, né, para atender as crianças com deficiências, nós estamos falando de que, basicamente? Então, o que são as intervenções pedagógicas? São, gente, o percurso didático que o professor pensa para a sua aula e para trabalhar com o seu aluno. Isso envolve atividades de todos os tipos, né? Então, se eu entendo que a minha criança ela tem uma dificuldade aguda ainda, naquele período do silábico para o silábico alfabético, né? Ela precisa, então, juntar consoantes e vogais, eu vou pensar numa atividade que contemple isso, como o bingo de palavras, como o cartão conflito, como a preguicinha. Mas se eu entendo que o meu aluno ele precisa melhorar a qualidade do seu texto, né? E aí o que eu faço? Eu vou trabalhar então paragrafação com ele, né? Sinais de pontuação, reestruturação de texto, expansão do vocabulário, né? E aí eu posso, para expandir esse vocabulário, trabalhar com recontos com o meu aluno. Então, pedir para que ele assista um filme, reproduzir um desenho, uma animação, pedir para que ele crie um outro final para essa história, né? Que pode ser uma história que você vai passar de forma audiovisual, mas pode ser uma historinha também que você vai contar, né? Uma contação de histórias com um ambiente bem lúdico, onde você pode estar vestido de um dos personagens daquela narrativa, né? E aí você pede para o aluno recontar essa história oralmente, depois você pede para que ele reconte em forma de texto, mudando o final, colocando a pontuação. Então, percebam, quando eu mapeio as dificuldades de aprendizagem da minha turma, eu tenho, enquanto professor, as condições de pensar as atividades que farão com que eles progridam, né? Farão com que eles deem um salto significativo. Então, é por isso que nós falamos de intervenções, que são atividades pensadas de acordo com as necessidades destes alunos. Então, você pensa as atividades, você as elabora, você as aplica, né? Faz essa intervenção individual com esses alunos, uma vez que essas atividades são aplicadas, e depois, em um último momento, você avalia o que deu certo e o que não deu certo. Esse é um movimento interventivo que deve formar, ou que deve estar presente em toda aula de qualquer professor. Sempre. Principalmente quando você tem uma turma inclusiva e você trabalha com alunos que dependem de uma intervenção constante desse professor. E aí eu gostaria aqui de fazer uma observação importante, tá? A respeito das atividades que nós pensamos para os alunos que estão num determinado nível, para os alunos que apresentam uma determinada necessidade especial, né? Então, quando você pensa a atividade, uma coisa que você precisa considerar. A atividade pensada, ela precisa despertar na criança, né, um certo desconforto para que ela, então, dê o salto significativo da aprendizagem. Não pode ser uma atividade que fique aquém,
Vocês já aplicaram aquelas atividades? Você que já teve uma experiência escolar, já aplicaram aquelas atividades que ficaram aquém? Aí você dá atividade, o aluno responde a atividade e fala assim, ah, professor, essa atividade está fácil, me dá outra. Aí você dá outra atividade para o aluno. Aí o aluno termina a atividade rapidinho e fala, professor, essa também estava fácil, me dê outra, né? Essa é uma experiência de deixar as atividades interventivas aquém, abaixo daquilo que o aluno é capaz de fazer. Só que existe o outro extremo, é quando você pensa atividades além, muito além, né? Muito além. Atividades que o aluno ele não tem condições de executá-las, porque ele ainda não desenvolveu os pressupostos, né? Ele não desenvolveu a base para fazer essas atividades. Então, em muitos momentos, essas atividades são aquelas que atravancam, né? Que deixam a criança triste, que deixa a criança frustrada, porque ela, então, começa a pensar que não é capaz de fazer absolutamente nada. E aí, muitas crianças, dependendo da faixa etária, elas vão chorar, né, elas vão se recusar a fazer, elas vão ficar tristes. Então, percebam, e essa é uma observação muito importante. Então, quando nós formos elaborar atividades para os níveis de aprendizagem, ou para aquelas crianças que fazem parte de um determinado segmento, né, com relação às necessidades educacionais especiais, você precisa pensar uma atividade que seja, ao mesmo tempo, interessante, instigante, e que inicialmente a criança dê conta de fazer, e também a provoque, no sentido de que ela dê o seu salto de aprendizagem. Então, uma atividade que não serve para provocar a criança, que não serve para despertar nela uma certa curiosidade, um certo entusiasmo, esse tipo de atividade não nos serve, né? E não serve para criança alguma, tá? Alguma colega gostaria de fazer uma observação? Acho que eu escutei o microfone sendo aberto. Alguém gostaria de falar algo? Não? Tudo bem. Então, gente, isso é muito importante. Pensar em intervenções pedagógicas é pensar em atividades adequadas dentro do nível dessa criança, para que a partir disso ela seja provocada a progredir, a dar o seu salto de aprendizagem. E nesse sentido também é importante nós conhecermos, né, aí alguns critérios ou alguns níveis, principalmente com relação ao nível da psicogênese da língua escrita, que é uma referência para nós, né, principalmente para aqueles professores que querem trabalhar a escrita e entender a evolução da hipótese escrita do seu aluno, né? Então, segundo a Emília Ferreiro, né, e a Ana Teberoski também, ela trabalha isso juntamente com a Emília Ferreiro, você tem aqueles níveis, né, o pré-silábico, o aluno que ainda se expressa por meio de garatujas, né, o pré-silábico 1, então ele desenha garatujas, você tem o pré-silábico 2, é aquele aluno que já começa a escrever letras e números, né? Você tem um silábico, que é aquele aluno que já começa a entrar no conflito da sílaba e conhecer e distinguir, né, consoantes de vogais. Você vai ter depois um silábico alfabético, que é aquele aluno que já está um pouco mais amadurecido com relação à sílaba, né, que já consegue escrever a sua palavra com algumas omissões. Depois disso, você tem um aluno, o aluno alfabético, né? Um nível anterior à alfabetização, é um aluno que já consegue, então, ler as palavrinhas, escrever essas palavras, e, por final, você tem o aluno que é considerado alfabetizado, é aquele aluno que amadureceu todos esses níveis, né, e que já fez aí a prova em si de todas essas hipóteses, e agora ele consegue, então, escrever o seu texto. Então, essa é uma linha de referência, eu até indico para vocês, né, pesquisarem sobre Emília Ferreiro e Ana Teberoski, os níveis da psicogênese da língua escrita. Esses níveis, dependendo do aluno que você trabalha, do aluno com alguma deficiência, é muito importante para que você tenha um ponto de partida para conhecer qual é o nível que esse aluno se encontra.
né? Então, conhecendo esses níveis, conhecendo as características dos níveis, você tem um ponto de partida com relação às intervenções e ao pensamento, né, ou a criação dessas atividades, tá? Então, duas coisas andam juntinhas, é importante nós falarmos a respeito disso. Primeiro, você precisa conhecer, sim, as características dessa deficiência específica, né? Porque como é uma deficiência comum a muitas crianças, então boa parte dessas crianças apresentarão comportamentos e dificuldades que são comuns. E é interessante você, então, internalizar e compreender os conceitos. E também, juntinho aí dessa compreensão sobre as noções dessa deficiência, as características dela, você conhecer a psicogênese da língua escrita ou outras referências, né, que façam com que você conheça melhor o seu aluno. Então, assim, a psicogênese da língua escrita é um exemplo, mas também eu posso trabalhar com mapeamento ortográfico, dependendo da idade do meu aluno. Se ele for um aluno um pouco mais maduro, lá no quarto, no quinto ano, né? Se meu aluno é mais maduro nesse sentido, eu vou para o lado, então, do mapeamento ortográfico. Eu posso também tomar a leitura desse meu aluno, né? Pedir para que ele execute determinadas funções, com determinadas atividades, e aí serve muito para os pequenos também, atividades manipulativas, onde eu vou poder observar como é que está a motricidade dessa criança, o que, que ela consegue executar. Eu posso aplicar jogos para entender, né, como a abstração e como o conhecimento dessa criança a respeito de um outro conceito está naquele exato momento. Então, todas essas estratégias, elas são importantes para que você conheça quem é o seu aluno. Isso é muito importante, gente. Por quê? O que tem acontecido em muitos momentos? Nós falamos muito de inclusão, só que na prática isso tem dado o que falar, porque aí você tem as turmas inclusivas, né? Você tem turmas regulares que recebem alunos, alguns alunos com determinadas deficiências e com determinados transtornos. Essas turmas elas são reduzidas para receber esses alunos, isso é muito importante, isso acontece aqui na rede de ensino do Distrito Federal. E aí, quando essa criança é inserida nessa turma inclusiva, o que acontece, né? O que acontece? Em muitos momentos, ela é colocada à parte do processo. Eu já falei isso aqui para vocês em encontros anteriores. Isso é muito sério, tá? E isso acontece ainda. Então, eu tenho uma turma inclusiva, mas que não inclui efetivamente. Então, eu deixo a criança lá no cantinho dela, eu aplico para essa criança atividades que não têm relação nenhuma com o nível de desenvolvimento dela, atividades que também não têm relação nenhuma com o conteúdo que está sendo ministrado naquele dia, naquela semana, que é o conteúdo programático, né? Então, olha só, é uma criança que está presente, mas que não está incluída. É uma criança que está ali, mas é colocada à parte do processo. E até mesmo, gente, as atividades diferenciadas que nós vamos fazer para essas crianças, elas precisam ter critério, né? Então, se você, por exemplo, naquela semana, e você tem ali 2 alunos com deficiência intelectual, por exemplo, né? Estou aqui dando esse exemplo porque eu já trabalhei com uma turminha com 17 alunos que tinham 2 alunos deficientes intelectuais. E aí esses alunos estão ali. E aí você vai ensinar, então, o conceito, né, o conceito inicial de adição, lá no primeiro aninho, né, ou no segundo. E aí você vai introduzir algumas operações de adição. E aí o que em muitos momentos você precisa... o que você precisa fazer para se vacinar? Você precisa entender o seguinte, por mais que essas crianças elas tenham essa deficiência, elas também têm o direito, tá, de serem potencializadas naquilo que elas sabem. É claro que a deficiência intelectual, né, é uma das deficiências que nós estamos tratando hoje, é uma das deficiências que elas geram um comprometimento neurológico, um comprometimento cognitivo. Então, a assimilação de conceitos, a assimilação de conteúdos, não vai ser a mesma coisa de outras crianças. Dependendo do nível, você vai ter crianças DIs um pouco mais
proativas, outras um pouco menos, mas o fato é que, mesmo diante desta limitação, e deste panorama, né, que o diagnóstico impõe, o fato é, elas podem aprender. E elas, além de poderem aprender no seu ritmo, elas também têm o direito de aprender aquilo que os outros coleguinhas estão aprendendo. Então, se o meu conteúdo naquele dia específico é adição, eu preciso trabalhar a adição com essas crianças. Da mesma maneira, não. É por isso que nós precisamos de uma adequação curricular, como nós conversamos naquele encontro, onde tratamos do currículo para a educação especial. Então, adequando o currículo, adequando a atividade, dosando o conteúdo, você pode trabalhar com qualquer criança, desde aquelas cujo comprometimento cognitivo é maior, e existe um diagnóstico, ou até mesmo aquelas crianças que apresentam simplesmente dificuldades. Então, a adequação do currículo, gente, não é só para criança deficiente. A adequação do currículo é para a sua turma todinha, né? É por isso que você precisa conhecer o seu aluno, para você dosar o conteúdo, para você criar atividade que vai dar um insight nessa criança, que vai tirá-la de um nível, de uma situação e colocá-la em um outro nível e em uma outra situação, tá? Então, é importante dizer isso. Conhecer a deficiência, conhecer o nível que a criança está, conhecer a atividade que é a mais adequada para que você tire essa criança de um ponto e a coloque em outro, né? Porque esse é o nosso papel enquanto professor. Então, se não há aprendizagem, se não há progresso, por mais tímido que seja, a nossa função ela perde o sentido, né? E se tem uma coisa que eu aprendi nesses meus anos de docência, principalmente trabalhando com crianças e com crianças com necessidades educacionais especiais, é que elas aprendem, cada uma no seu ritmo, cada uma dentro das suas características, né? Então, existem muitas dificuldades, mas existe também muito potencial, e a gente precisa explorar isso. Eu me lembro que, numa certa aula, até dei um outro exemplo de uma outra aluninha que eu tive, uma aluninha que fazia parte ali do grupo de alunos autistas, né? E assim, demorou muito para a gente fechar o diagnóstico dela, né? A equipe, estão fazendo todos aqueles encaminhamentos, tudo de caso. Então, demorou muito para fechar que ela era uma criança com transtorno do espectro autista. E essa aluna em questão, ela tinha muitas dificuldades em algumas áreas que são bem típicas, né? Áreas que são bem afetadas por crianças que têm autismo. Então, por exemplo, a questão da interação com outros. Essa criança ela tinha uma dificuldade imensa, né, de interagir, de conversar, de falar dos sentimentos, de lidar com a rejeição. Era uma criança que sempre estava sozinha, é uma criança que ela repetia, né, constantemente certos movimentos, ela sempre ficava à parte, mas isso não quer dizer que essa aluna, especialmente, né, ela não tivesse paixões, desejos, vontades, alegrias, né, e também habilidades. Então, essa aluna, especificamente, ela adorava desenhar. Então, assim, ela tinha uma grande resistência de assimilar o código da língua escrita. Mas, em compensação, ela tinha habilidades artísticas, habilidades plásticas interessantíssimas. Então, ela fazia desenhos coloridíssimos, desenhos simétricos, né? Fazia paisagens coloridas, faziam personagens, pessoas, animais, gatinhos, cachorros, né? Então, ela tinha essa habilidade, era uma habilidade, gente, assim, fora do comum. Ela desenhava muito melhor do que muitos adultos já formados, vocês entendem? E eu me lembro que nesse percurso, então, de fechar o diagnóstico dela, né, de trabalhar muito a questão da alfabetização, depois, assim, de exigir muito, de trabalhar isso muito com ela conseguiu, então, ser alfabetizada, ela conseguiu começar a ler e a escrever.
E aí é muito interessante porque os textinhos dela, né, os desenhos dela, sempre vinham acompanhados com a legendinha, com uma frase, com um textinho. Então, isso foi muito significativo, assim, do ponto de vista da aprendizagem. Então, a criança, né, com uma limitação, com uma necessidade ali presente, mas nós precisávamos olhar naquele contexto para as qualidades que a criança possuía, para a potencialidade dela. Então, aproveitando o desenho, aproveitando as suas habilidades plásticas, nós então começamos a provocá-la para que ela escrevesse e produzisse então seus textos que contassem a história, né, daqueles desenhos bonitos e coloridos. E eu me lembro assim que foi uma grande satisfação para ela, foi uma grande vitória para ela, isso, né? Então, esses exemplos que eu dei aqui para vocês, pessoal, é só para salientar, né, só para ratificar que a aprendizagem é coisa de ser humano, e todos nós podemos aprender, do mais novo ao mais velho, daquele que tem mais dificuldades até aquele que tem mais habilidades, ou até mesmo daquele sujeito que tem uma debilidade cognitiva, neurológica, né? Esse sujeito também ele pode aprender, é claro, dentro de suas limitações, dentro daquilo que é possível. Mas nós estamos aí para fazer o possível nesse sentido, tá? Vou pedir licença aqui para vocês, porque eu quero compartilhar a tela e eu quero apresentar alguns conceitos relacionados, então, à questão aí da deficiência, tá? Muito bem, pessoal. Então, só para a gente se situar aqui no tempo, né? No encontro passado, na nossa última aula, nós conversamos sobre a formação de professores, né? Para a educação inclusiva, especialmente professores formados em pedagogia. Foi uma conversa muito interessante, porque nós tocamos em alguns pontos, né? Que são a ferida do nosso curso, a ferida da nossa área de trabalho, mas também foi interessante porque nós, quando nós conseguimos detectar os problemas, né, as nossas debilidades, nós também podemos, a partir disso, então, enxergar um horizonte onde esses problemas podem ser resolvidos, né? Então, o professor inclusivo, o professor formado em pedagogia, é aquele que, claro, né, necessita estudar, necessita continuar lendo, continuar se aperfeiçoando, porque isso faz parte da nossa natureza docente, né? Então, falamos um pouco disso e outras questões mais sobre a formação dos professores para a educação inclusiva. E hoje, então, nós falaremos aqui sobre essas intervenções que nós já começamos, né? E a ideia aqui é apresentar para vocês, pelo menos, alguns conceitos com relação aos 5 grupos das grandes deficiências, tá? Então, são deficiências que você, enquanto professor, provavelmente vai lidar e vai ter que trabalhar com crianças que as apresentam, tá? Então, você tem a deficiência mental, né? Que hoje em dia não é mais chamada de deficiência mental, é importante colocar isso. Então, o antigo deficiente mental, o antigo DM, ele é chamado hoje, então, de deficiente intelectual, tá? Principalmente do ponto de vista da aprendizagem, que é o que nos interessa. Então, mental você substitui por intelectual, é o chamado DI, né? Essa é a sigla. Você também tem o deficiente visual, né, que é o DV, e aqui dentro da deficiência visual nós temos 2 categorias, é aquela criança com baixa visão ou aquela criança efetivamente cega, tá? O deficiente auditivo, o deficiente físico e também o deficiente, aquela pessoa que apresenta as deficiências múltiplas, né? Quando ela tem ali mais
de duas, a partir de duas deficiências, né? Eu, por exemplo, já trabalhei com crianças que era cadeirante, uma criança que era cadeirante, né? Que possuía uma deficiência física, e também ela apresentava características de autismo. Então, ela era uma criança autista, né? Dentro do espectro autista, e também uma criança cadeirante. E esse é um exemplo, mas podem ter outros, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, olha só, quando a gente fala de deficiência, é importante a gente entender o conceito e os tipos, tá? E aí, eu gostaria de lembrar vocês daquela nossa primeira aulinha, se eu não me engano, foi a nossa segunda aula, onde nós falamos a respeito dos conceitos, né? Principalmente os conceitos que embasam a educação especial. Então, os conceitos, eles são importantes para nos darem um norte e para que nós entendamos determinadas conjunturas, determinados contextos e determinadas condições, né, das pessoas, mas também esses conceitos eles não podem servir de desculpas para você enclausurar o sujeito dentro daquela condição. Então, é claro que uma deficiência, ela tira de você determinadas capacidades, tá? Para você exercer determinadas atividades. Só que isso não quer dizer que você não possa fazer outras, ou que você não possa fazer aquela atividade de uma outra maneira. E aí eu me lembro que na ocasião nós conversamos sobre o Fernando Fernandes, né? Que foi que é modelo, se tornou um para-atleta, né? E então é um sujeito que faz um sem número de atividades esportivas que nenhuma outra pessoa, né? Muita gente que é considerada normal, colocamos entre aspas, né? Nenhuma pessoa consegue fazer e ele consegue executar essas atividades que fazem parte ali, de alguns esportes radicais, né? Então, olha só, o conceito ele é importante, ele nos esclarece, só que ele não diz tudo, principalmente do ponto de vista da superação das pessoas, tá bom? Então, olha só, deficiência é como chamamos algum tipo de problema na estrutura fisiológica, anatômica ou psíquica de uma pessoa. Há dois tipos, né? As que já nascem com o indivíduo e as que são adquiridas por motivos de doenças, acidentes, etc. Então, essa deficiência, este problema, ele pode atingir, então, essa estrutura que é uma estrutura fisiológica, anatômica ou psíquica, tá? As deficiências, elas, então, se encontram alocadas em 5 grandes grupos, e foi aquele que eu introduzi para vocês. Então, você tem a deficiência visual, auditiva, mental, física e a deficiência múltipla, que é a reunião de algumas deficiências ali no mesmo indivíduo, tá? Um outro ponto também importante, gente, quando nós somos conceituais demais, nós corremos o risco de deixar fora da discussão alguns pontos que são necessários, né? Então, quando se fala em deficiência, também nós precisamos falar da segregação, da ideia de segregação e também da ideia de inclusão. Esses termos, eles estão juntos aí porque eles marcam, né, essa jornada de luta das pessoas com deficiência na sociedade mundial e também na sociedade brasileira. Então, quando você conceitua a deficiência, você embute nela também a ideia de que existe o preconceito, existe a discriminação, existe a segregação, mas também existe um horizonte, né, um horizonte de superação, que seria o horizonte da inclusão. Então, é importante dizer, né, que havia um problema sério de segregação no Brasil. Pessoas com deficiências eram mantidas escondidas da sociedade. Vocês se lembram quando nós trabalhamos sobre as fases da educação especial, né? As fases na história da humanidade, também as fases da educação especial aqui no Brasil. Então, inicialmente, qual era o lugar de atendimento das pessoas com deficiência, né? Principalmente se apresentavam problemas intelectuais ou do ponto de vista mental.
essas pessoas elas eram isoladas, tanto crianças quanto jovens e adultos, eram isoladas em instituições especializadas, hospitais, manicômios, internadas, desde a mais tenra idade, e não viam as suas famílias mais depois disso, né? Então, assim, se você pegar e estudar a história dos manicômios no Brasil, você vai se emocionar muito, porque existem muitos relatos, muitas histórias de pessoas que foram colocadas lá, abandonadas lá, e que nunca mais viram as suas famílias, né? E também existe a ideia de que se a pessoa tem a deficiência, se a criança tem a deficiência, ela precisa aprender com seus pares. E quem são os pares? Outras crianças com deficiência. Então você acaba segregando, você acaba deixando esse grupo de lado, né? Porque você entende que ela precisa aprender com seus pares e que elas precisam aprender então a se adequar na sociedade, né? A entrar na sociedade de uma forma adequada por meio dessas instituições especializadas. Então, existe aí o local dos sãos, dos ditos normais, e existe o local dos deficientes, daqueles que precisam, então, aprender a conviver com os outros, mas essa convivência é do ponto de vista da segregação com seus pares, né? Assim, felizmente, e graças ao processo de inclusão, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, né? Então, o textinho que eu coloquei aqui, isso acabou, e até coloquei em negrito, né? Para a gente pensar a respeito se acabou ou não. E atualmente elas têm seus direitos garantidos. E é que eu falo, gente, tem esses direitos garantidos do ponto de vista da nossa lei, né? Do ponto de vista legal. Isso é fato. Então, nós temos uma lei boa, uma lei virtuosa nesse sentido, né? De que garante a matrícula das crianças, de que garante o direito delas, e isso é uma grande conquista. A gente não pode jogar isso na lata de lixo, né? Porque talvez as coisas não estejam acontecendo da maneira que deveriam. A gente precisa reconhecer também as conquistas e entender que existe ainda um longo percurso aí pela frente, tá? Isso inclui acesso à educação regular e uma pessoa responsável para acompanhar crianças e jovens com deficiência nessa jornada, além do professor de sala de aula. É por isso que eu falo da importância das leis, porque além desse professor, além da matrícula dessas crianças no espaço regular de ensino, você também tem toda uma estrutura de atendimento especializado dentro da própria escola de ensino regular. Salas de recursos, né? Pedagogo dessa escola, orientador educacional. Então, você tem uma escola que, do ponto de vista legal, foi concebida para ser inclusiva, para aceitar, para acolher, para ser sensível, né? Para atender, para ser comprometida com as aprendizagens dessa criança, né? Entendendo que a escola não é só acolhimento social, a escola também é uma instituição de enriquecimento intelectual, isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo que a escola ela acolhe, né, e principalmente para as camadas populares, para as camadas mais pobres, a escola ela tem um valor ímpar, né? Porque é nessa instituição que essas crianças das classes trabalhadoras terão aí o primeiro acesso ao cinema, ao teatro, né? Refeições regulares, esse acesso a determinadas experiências da cultura que elas não teriam, né, até atingir uma fase adulta, por exemplo. Então, a escola é esse núcleo de acolhimento, ela tem essa dimensão social, mas ela não é apenas isso. É uma instituição também de enriquecimento intelectual. Então, é por isso que nós precisamos brigar sempre para entender o seguinte: a criança deficiente, né, a criança com deficiência intelectual ou com deficiência física, visual, auditiva, múltipla, essa criança, quando chega à escola, ela não está chegando ali para ser depositada naquele horário específico e ser pega pelo pai depois, sem nada acontecer na vida daquela criança. Então, é necessário, né, são necessários processos de intervenção, atividades,
intervenções, interações com os colegas, com o professor, para que essa criança ela não saia da mesma forma que entrou, para que ela compreenda, para que ela cresça, para que ela dê o seu salto de aprendizagem. Tá? Então, acima de qualquer coisa, é isso que deve caracterizar uma escola inclusiva e também o trabalho de um professor inclusivo. Tá? Eu vou trazer aqui de forma assim bem sintética, gente, algumas noções, tá? Só para que vocês entendam aí. Então, quando nós falamos de deficiência visual, estamos aqui colocando duas categorias, né? A primeira é a cegueira e a segunda é a baixa visão. Então, a cegueira, então o que seria a cegueira aí do ponto de vista fisiológico, né? Então, a perda total da visão ou pouca capacidade de enxergar. Seu processo de aprendizagem será através dos sentidos remanescentes, o tato, a audição, o olfato, o paladar, utilizando o quê? O sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. Então, olha só, uma criança, um estudante cego, né, é um estudante que, é claro, existe ali toda a dificuldade relacionada à sua falta, né, de aptidão naquele sentido, mas ele possui outros sentidos, né, que as pesquisas já mostraram que são sentidos que podem ser aguçados. Então, quando me falta a visão, eu tenho outros sentidos que, dependendo daquilo que a escola faça comigo, eu vou aperfeiçoá-los. O tato é um desses, né? A audição também, o olfato, o paladar. A própria língua brasileira aí, o próprio Braille, né? O Braille foi inventado por um sujeito, né? Cujo nome era Braille mesmo. Então, o sujeito ele cria uma espécie de escrita, né? Onde você tem ali certos relevos e a criança pode utilizar o tato para sentir esses relevos e para ler o seu texto. Então, hoje em dia, nós estamos aí conversando bastante a respeito da produção de livros em Braille, de você ter cada vez mais edições de livros, né, edições impressas com essa tecnologia assistiva, para que esse público, ele, então, seja verdadeiramente incluído, né? E também nós temos aquelas crianças ou aqueles estudantes que têm a baixa visão, que define-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo depois do tratamento ou correção, né? Então, esses meninos e essas meninas com baixa visão, a ideia é colocá-las sempre ali perto do professor, perto do quadro, né? Sempre ter essa intervenção mais individualizada do professor. Além disso, gente, nós temos a deficiência auditiva, né? Nós temos aqui algumas categorias, mas eu só gostaria de ler aqui esse cabeçalho, tá? Então, é definido surdo toda pessoa cuja audição não é funcional no dia a dia, né? É considerado parcialmente surdo todo aquele cuja capacidade de ouvir, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva, né? Então, aí nós temos os tipos de deficiência auditiva. A deficiência auditiva condutiva, auditiva sensório-neural, auditiva mista e auditiva neural. E aí, gente, olha só, eu gostaria aqui de deixar uma informação que é muito importante, tá? Boa parte das pessoas, né, que tem essa dificuldade auditiva, que tem essa deficiência auditiva, elas também apresentam problemas na sua fala, né? Até um tempo atrás, nós chamávamos essas pessoas de quê? De surdas mudas, não era assim? Chamávamos essas pessoas de surdas mudas. Só que com a luta, né, dessas pessoas, uma coisa ficou clara: essas pessoas não são mudas. Por mais que elas não expressem as palavras, né, pelos seus lábios, elas têm maneiras de se comunicar com as pessoas. Então ninguém é mudo, vocês entendem? A língua brasileira de sinais está aí para nos provar isso, né? E também outras expressões, onde as pessoas elas podem se expressar para outra pessoa, né? Expressar os seus sentimentos, expressar a sua indignação, as suas tristezas, as suas alegrias.
Então, as pessoas, os seres humanos, independente aí da deficiência, eles são seres da interação, eles são seres da comunicação. Então, não existe ninguém mudo. Eu acho que é importante colocar isso. Então, a expressão surdo-mudo, ela não é mais conveniente, ela é deselegante, tá? Pois bem, e aí nós temos a deficiência mental, né? Que hoje nós conhecemos como deficiência intelectual. Deficiência mental é a designação que caracteriza os problemas que acontecem no cérebro e levam a um baixo rendimento, mas que não afetam outras regiões ou áreas cerebrais. Então, gente, esse tipo de deficiência caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade nos seguintes aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho. O que eu quero que vocês entendam? Uma criança com deficiência intelectual, ela tem a sua capacidade cognitiva reduzida. Então, você tem uma capacidade cognitiva funcionando abaixo daquilo que é considerado a média. Então, o que você tem aí? Essa é uma criança que provavelmente vai apresentar dificuldades agudas de aprendizagem, mas, além disso, você vai ter também, dependendo do nível de comprometimento cognitivo, crianças muito dependentes, que talvez precisarão de ajuda para se alimentar, talvez não se comunicarão de forma clara e assertiva, né? Talvez encontrarão dificuldades na convivência com o outro, na interação com o outro, né? E vai também necessitar de uma ajuda ali na interação com seus próprios familiares. Então, na medida que você trabalha com essa criança, né, tudo aquilo relacionado à sua aprendizagem, às suas emoções também, você pode fazer com que ela alcance um nível de autonomia que até então ela não tinha alcançado. Em outras aulas, eu já dei um exemplo disso, né? Eu já tive um aluninho, um aluno com deficiência intelectual, que não era alfabetizado, tá? Então, nós levamos algum tempo, alguns anos, para alfabetizá-lo. Nós conseguimos, então, essa façanha, né? Que considero uma façanha, de alfabetizar essa criança. Então, aquela criança que não era alfabetizada, que tinha dificuldades de interagir com outros, que mordia todo mundo, que dava porrada em todo mundo, e que, quando se sentia ameaçada, ela fazia suas necessidades nas roupas, né? Ela se transformou em uma criança mais autônoma, uma criança alfabetizada, uma criança respeitosa, né? Uma criança que passou a cuidar de si mesma, de sua própria higiene, né? Aprendeu a se alimentar sozinha. Então, essas conquistas, elas são muito expressivas, e elas mostram que é possível, sim, fazer com que uma criança, nessa condição, né, ela alcance níveis, né, de autonomia interessantes, tá? Chegando aqui ao fim, tá, gente? Deficiência física, né? Então, podemos definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou más formações congênitas ou adquiridas, tá? Acho que não há nenhum mistério, né, sobre esse conceito aqui de deficiência. A deficiência múltipla, gente, ela é um pouco mais complexa, né? Ela é um pouco mais complexa do ponto de vista aí da união de uma deficiência com a outra, né? Então, a deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências, sejam intelectuais, físicas, que envolvam distúrbios neurológicos, né? Emocionais, linguagem, desenvolvimento educacional, vocacional, social e emocional. De acordo com alguns pesquisadores, a deficiência múltipla pode ser separada pelas seguintes dimensões: física e psíquica, né? Quando você tem
uma deficiência física associada a uma deficiência intelectual ou algum transtorno mental. Você tem a categoria também sensorial e psíquica, quando você tem uma deficiência intelectual, né, junto com um transtorno mental, né, ou a perda, né, disso com o tempo. Você também tem o sensorial e a física, que é associado, então, à deficiência auditiva, à deficiência física, e à deficiência visual, à deficiência física. E, por fim, você tem, então, aquela que traz 3 características, né? Uma deficiência física, psíquica e sensorial. Pois bem. E aí, gente, só para encerrar aqui a nossa aulinha, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Vocês foram embora? Vocês estão aí, turminha? Estamos aqui, professor. Ah, que bom. Professor, estamos aqui. Muito bem. Então, antes de nós concluirmos aqui, pessoal, essa aula, eu queria responder com vocês algumas perguntinhas, né? São perguntas aí que nós sempre respondemos nas nossas provas, né? Com aquele formato de provas do ENAD, provas de vestibular, provas de concurso. E aí eu selecionei aqui algumas questões para nós exercitarmos, então, esse conhecimento a respeito das pessoas com deficiência, tá? E aí eu trouxe aqui uma situação problema, olha, que caiu no ENAD de Pedagogia do ano de 2017. Eu vou ler para vocês e vocês vão responder para mim, tá bom? E aí vocês podem colocar no chat qual é a letrinha aí que vocês escolhem, né, qual seria o item correto, tá? Olha só. Um aluno da rede pública de ensino, com 11 anos de idade, está matriculado no 5º ano do ensino fundamental e tem surdez profunda bilateral. Ele é bem-humorado, brincalhão e bastante sociável. É fluente na língua brasileira de sinais, tá? Que é a Libras, mas apresenta dificuldades na leitura e escrita da língua portuguesa. Tem potencial cognitivo elevado, embora necessite de constante interferência e auxílio da professora para realizar suas atividades. Então, aí nós temos esse quadro com esse aluno aí de 11 anos de idade e que apresenta surdez profunda, tá? Considerando a situação apresentada e o que estabelece a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, deve-se assegurar a esse aluno o quê? O que deve ser assegurado a esse aluno? Vamos analisar aqui. O que deve ser assegurado a esse aluno com surdez profunda bilateral? Escolarização que atenda à proposta educacional bilíngue, considerando-se a língua de sinais como primeira língua. Atendimento educacional especializado, priorando-se a língua portuguesa de modo a garantir a educação bilíngue. Processo avaliativo que priorize o uso da língua portuguesa na modalidade escrita, dada a importância da manutenção do registro da aprendizagem. Ensino da língua brasileira de sinais após a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita, em processo análogo, né, ou igual ao da alfabetização de aluno ouvinte. Educação inclusiva, apesar de a surdez não se enquadrar no campo da deficiência física ou das limitações de mobilidade. Então, gente, o que a Política Nacional de Educação Especial, né, na perspectiva da educação inclusiva, assegura para essa criança? Eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem os itens. Vocês conseguem ler, né? Não está pequenininho, não. Acho que dá para aumentar aqui. Isso. Então, olha só, o que essa criança ela precisa? O que essa política de educação especial assegura a ela? Então, qual desses itens é o verdadeiro? A, B, C, D ou E? Eu acho que é A. A Tamires já colocou que é a A, né? Quem Eu mais? acho que não.
Quem mais aí? Podem arriscar, gente. Mais uns segundinhos para os colegas lerem. A Andressa falou que é a letra B. A Ana Carolina falou que é a A. Quem mais? Cadê o restante da turma? Quem mais arrisca? Então, vou dar a resposta, gente. Olha só. Qual é o item correto, pessoal? Letra A. A Sara. Calma, A Sara você é muito mandou ter rápido. calma, ô Sara. Eu vi que vocês não falaram nada, eu entendi que vocês não queriam participar. Mas é a letra A. Vocês saberiam me explicar por quê? Escolarização que atenda a proposta educacional Eu falo bilíngue. isso numa aula que a língua que a criança fala, então pode ensinar, tem que ser primeira língua. Mas eu só lembrei dessa parte, primeira língua. É isso mesmo, pessoal. Olha só, a nossa política de educação especial, caso você tenha essa criança, né, com surdez na sala, então o que acontece? Essa criança ela tem o direito, tá, ao intérprete ali de Libras, e ela tem o direito, gente, de uma proposta educacional que aconteça nessas duas línguas, ou seja, língua portuguesa e língua brasileira de sinais, considerando-se a língua de sinais como a primeira língua, né? Então, a língua brasileira de sinais é a primeira língua e a segunda é a língua portuguesa, tá? Pois bem, então quem respondeu a letra A, ou quem pensou, né? A letra A está corretinha, tá? Vamos aqui para uma outra. Eu vou mudar aqui a perspectiva aqui da... Muito bem. Pessoal, olha só. Essa questão aqui é sobre a deficiência intelectual, tá? Segundo a Associação Americana de Deficiência Mental e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-4, né? Deficiência intelectual ou deficiência mental, como não é mais chamada, é. Então, o que seria uma deficiência intelectual? É um transtorno que afeta o aparelho auditivo central, o estado de redução notável do funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, o estado de aperfeiçoamento das habilidades cognitivas e afetivas, um transtorno que afeta profundamente o sistema neurológico, com implicações físicas e psíquicas, o estado de redução das habilidades psicomotoras e de aprendizagem da criança, tendo em vista a sua incapacidade permanente em assimilar informações. Então, o que seria a deficiência intelectual, gente? Essa daí pegou. Vocês lembram que eu li para vocês o conceito e eu falei do conceito lá no slide? Eu lembro. Olha só. Pois é, eu me lembro que tem um trechozinho daquela fala, daquele texto, que está aqui. Né? Já falaram que a colega que colocou a resposta foi o que? Letra B? Foi isso? Ó, teve uma colega que colocou letra B. Quem mais? Quem colocou outras coisas? A Andressa colocou letra D, né? Um transtorno que afeta profundamente o sistema neurológico. A Sara colocou a letra E. Deficiência intelectual, gente, ou deficiência mental, né? Qual seria aí a noção mais adequada a nível conceitual? A Chayane colocou a letra E. O que mais? A Carla falou que a letra E, a Ana falou que a letra E, né? Tô vendo aí que boa parte da turma está indo para a letra E, a Tamires também, né? Tudo bem. Posso dar a resposta?
Vamos lá. Pessoal, o item correto é a letra B, B de bola. Então, o que é a deficiência intelectual, pessoal? É o estado de redução notável do funcionamento intelectual, significativamente abaixo da média. Olha só a letra E que vocês colocaram. O estado de redução das habilidades psicomotoras, nem sempre, gente, você tem essas implicações físicas, tá? Então, você tem uma debilidade psíquica, né, intelectual, mas essa debilidade motora, ela nem sempre está presente, tá bom? A não ser que seja uma deficiência múltipla aí, tá? Outra coisa que faz esse item ser incorreto, tendo em vista sua incapacidade, o quê? Permanente em assimilar informações. Ai, gente, se eu acabei de dizer que as crianças deficientes intelectuais, elas podem aprender, isso quer dizer que ela, em algum momento, assimila informações, né? Ela reflete sobre essas informações. Ela processa essas informações que, no final das contas, fazem com que ela aprenda, né? Então, essa incapacidade permanente, ela não é real. As crianças DIs, elas podem aprender de acordo aí com a sua capacidade, né? Umas com mais rapidez, outras de forma mais paulatina, né? Algumas assimilando mais informações, outras menos, mas todas podem aprender. Agora, a grande característica é essa: você tem uma redução notável da capacidade, do funcionamento intelectual, que é bem abaixo da média, né? Comparado aí ao funcionamento intelectual dos outros indivíduos, tá? Vamos responder mais uma para encerrar? Mais uma e eu libero vocês. Mais uma e eu libero vocês. Escolhi aqui uma bem legal. Vamos lá, calma aí. Já que nós estávamos falando aqui sobre a deficiência auditiva, né? Vamos encerrar com mais uma aqui sobre a deficiência auditiva, tá? Olha só. Na formação de classes de determinado ano letivo, identificou-se a matrícula de um aluno surdo que usa Libras para a comunicação e o bilinguismo, né, como opção familiar para a sua educação. Assim, a equipe da escola, gestores, docentes e funcionários, envolveu-se para compreender a surdez, as abordagens educacionais para o ensino do aluno surdo e também para criar condições mais favoráveis ao atendimento desse aluno. Além disso, a equipe mobilizou-se para garantir-lhe todos os direitos, tendo em vista que, né, então esses direitos eles foram garantidos tendo em vista dois pressupostos. O primeiro deles, a Lei número 10.436 de 2002, que reconhece os surdos como sujeitos de direito e, em função da sua comunicação, possuidores de uma cultura diferenciada. Reconhece ainda a Libras como meio legal de expressão e comunicação, da mesma forma que os outros recursos de expressão ela associados. Então, a gente tem a centralidade da Libras, né, como a primeira língua, e esse reconhecimento do sujeito, né, desse deficiente auditivo como sujeito de direitos. O outro pressuposto, gente, o bilinguismo é visto hoje como uma abordagem privilegiada para a educação do surdo, pois visa capacitá-lo na utilização de duas línguas. A língua de sinais, principal meio de comunicação, a primeira língua, certo? E a língua escrita da comunidade em que vive, no nosso caso é a língua portuguesa, tá? Nesse cenário, entre as ações que podem favorecer a aprendizagem desse aluno surdo e garantir seu direito à educação, incluem-se as de... Olha só, eu tenho aqui 4 itens, e eu quero que vocês... Eu vou lendo, e aí vocês vão marcando se esse item é falso ou verdadeiro. E aí lá no final, nós vamos escolher a letra, né? O conjunto de itens que é verdadeiro ao final, tá bom? Então,
Eu vou falando aqui, vocês vão anotando aí. Olha só, item 1. Digam para mim se é falso ou verdadeiro. Então, olha só, dentro desse trabalho com esse aluno com surdez, né, incluem-se as de disponibilizar materiais e promover atividades em Libras para alunos não surdos. É falso ou verdadeiro? Marca aí. Marca se é falso ou verdadeiro. Item 2. Convencer a família a optar pelo oralismo como forma de o aluno aproximar-se ao máximo da língua falada pela maioria dos alunos da escola. Falso ou verdadeiro? Marque aí. Item 3. Envolver a turma em que o aluno surdo está matriculado e demais alunos da escola na aprendizagem de Libras. Olha que medida, né? Essa medida ela é o quê? É uma medida adequada ou não? Esse é um item falso ou verdadeiro? Esse é um item certo ou errado? Marquem aí. E o último item, o item 4, providenciar a transferência do aluno para uma escola que atenda a comunidade surda, né? Pois uma escola especializada é mais adequada ao seu processo de ensino-aprendizagem. Certo ou errado? Anotem aí. Então, meninas, falem para mim, é correto apenas o que se afirma em. Qual é a letra correta? Qual é a letra que exprime os itens corretos? Estou analisando ainda? Olha, Tamires disse a letra A. Andréia disse a letra A. Chayane a letra A. Ana também. Quem mais? Pessoal, então só para a gente encerrar, tá? A letra correta é a letra A, e ela diz que os itens 1 e 3 são corretos, e de fato são, tá? Os itens 2 e 4, eles são muito incorretos, né? Então, você vai convencer a família do aluno a optar pelo oralismo, né? Ou seja, o aluno que tem que se esforçar para ler os lábios dos colegas, né? Para aprender o que está sendo falado. E aí o item 4 também. Já que a escola não tem as condições, você vai transferir esse aluno para um outro lugar, né? Como em muitos momentos acontece, claro. Infelizmente, né? Então, existem algumas escolas que, pelo medo, né? Pelo medo de serem efetivamente inclusivas, elas, então, abrem mão dessa grande oportunidade de vivência com esses alunos, né? E acabam não liberando ali a sua matrícula, que é um crime, né? Que é um crime que também, do ponto de vista humano, é algo terrível, né? E a gente precisa conversar sobre isso, sim, tá? Então, é a letra A que é correta. Muito bem. Então, eu quero voltar aqui. Ok, meninas. Então, nós chegamos aqui ao final dessa exposição sobre as intervenções pedagógicas, né? Sobre a postura mais adequada das escolas e do professor no atendimento a algumas deficiências, né? E nós focamos em algumas aqui, e também nós tratamos desses conceitos. Eu acredito que a resolução ali daqueles exercícios também foi muito bacana, contribuiu muito para que nós esclarecêssemos essas ideias, né? E aqui agora, antes de dar boa noite para vocês, eu quero abrir a fala, se vocês têm alguma consideração a fazer, alguma dúvida, né? Fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Professor? Pois não. Eu tenho um filho, né? Eu tenho dois, mas eu vou falar de um. Que ele, há um tempo, a professora já vem reconhecendo algo, que tem algo diferente nele.
Primeiro, ele era muito inteligente para a turma em que ele estava. E aí, pularam um ano dele, colocaram ele numa turma mais avançada. E aí, o rendimento dele foi bom, só que aí ele é muito distraído. Se passar uma borboleta, ele acompanha aquela borboleta e não presta mais atenção em nada. Se sacode as pernas e, tipo, não consegue se concentrar de jeito nenhum. Aí falaram para mim levar ele no oftalmologista. Aí eu levei ele no oftalmologista, falou que ele não tinha nenhum problema de visão. E aí ele mudou de escola. Aí veio para a escola aqui do Riacho Fundo 2. Aí essa escola aqui do Riacho Fundo 2, a professora também falou a mesma coisa, que ele não se concentra, e que toda hora ele é muito bom em matemática, que é a melhor matéria em que ele se dá muito bem mesmo, é matemática, mas que ele não se concentra de jeito nenhum, e que era para eu passar pelo psicopedagogo. Só que aí a escola não dá nenhuma estrutura, não. Eu tenho que procurar por outros meios, entendeu? E aí eu queria saber o que é que faz, se a escola é obrigada a dar estrutura para ele. Eu também não sei nem o que é que meu filho tem. Assim, Tamires, eu acho que a gente precisa ser bem cauteloso, né? Porque às vezes a criança ela só pode ter mesmo uma dificuldade de aprendizagem, né? Ou pode ser outras questões, só que assim, a gente precisa de muita cautela. E para fechar qualquer tipo de diagnóstico, você precisa, claro, encaminhar o seu filho, né, para uma equipe, e essa investigação, ela precisa começar com um psicopedagogo mesmo, né? Então, assim, se a escola, por exemplo, é uma escola pública, então É uma escola pública. a escola ela precisa dar os encaminhamentos adequados. Então, assim, a escola, ela Ela mesmo falou que não tem nenhuma estrutura para encaminhar ele para o psicopedagogo, que pode durar anos, e que a escola não tem. Não, mas é dever da escola, na pessoa do pedagogo, né, na pessoa do orientador educacional, né, fazer esse estudo de caso com seu filho, encaminhá-lo, né, para a equipe, porque existe uma equipe, toda regional de ensino, existe uma equipe que estuda esses casos, e além disso também você pode buscar a avaliação de um psicopedagogo fora, né, da Secretaria de Educação. Mas, assim, a Secretaria de Educação, esse atendimento, ela oferta, ela oferece. Talvez a pessoa que lhe atendeu não deu a orientação como deveria ser. Esse é um atendimento que começa na escola, com o orientador, com o pedagogo, e é um atendimento que é feito depois por uma equipe, se for o caso, né? Talvez seja, se for apenas dificuldade de aprendizagem, fica ali mesmo, né? A questão da intervenção da pedagoga. Agora, se houver uma outra questão, né? E aí eles encaminham para a equipe dessa regional de ensino e depois eles vão fazer todo o estudo, vão encaminhar também para fazer exames, né? Se for o caso, exames neurológicos, etc. Então, assim, isso não é fechado por uma pessoa, né? Você tem toda a equipe por trás disso. Porque nota ruim ele nunca tirou. Ele nunca. Se eu pegar o boletim dele, ele nunca teve nota abaixo de 9. Nunca. Olha só. Ele é imperativo, ele é super inteligente, ele está precisando de uma escola onde tem mais atividade, algo que chame a atenção dele. É só isso que ele está precisando. E aí ele não tem nota abaixo de 9. Às vezes é só uma questão emocional, Tamires. Porque, assim, o que acontece? Nós vivemos numa cultura de medicalização e de diagnóstico de nossas crianças. Infelizmente, né? Então, as nossas crianças, muitas delas, elas não têm que ser medicalizadas, elas não têm nada. Basta que a estratégia, a intervenção, ela seja adequada pelo professor, seja uma criança acolhida, né? Seja uma criança entendida, compreendida, e as aulas dadas de forma competente.
Muitas vezes é só isso, né? Agora, se houver Meu outra professor, O novo professor é necessário dele, explicação. que ele começou com um novo professor agora nesse início do ano, só que aí veio a pandemia. Aí ele falou que no começo das aulas, ele, igual o professor faz pergunta, a criança levanta a mão e responde. Aí o professor falou que ele não podia responder, já que ele já sabia demais que era para deixar para os outros alunos. E aí colocava ele sempre no fundo da sala, para ele não atrapalhar os outros alunos, porque ele atrapalhava. E não, para não ficar também respondendo tudo que ele tinha para responder. Aí eu até ia falar com esse professor, dar uns tabefes na cara dele, pra ele largar de ser besta. Só que aí veio a pandemia. Não, você não vai dar tabefe, mas você, na altura de estudante de pedagogia, você vai lá e fala, ué, professor, quando o aluno ele participa, né, proficuamente, a gente encoraja o aluno, né? A gente o desafia, a gente não corta o ânimo do aluno, a gente não coloca ele lá no fundinho para ele falar menos. Não existe, né? Eu acho que assim, é uma conversa que você precisa ter com o professor, claro, e efetivamente foi isso, né? Mas dentro desse tom, né? De que se o aluno ele participa, tudo que nós queremos é um aluno participativo, né? Tudo que nós queremos é um aluno que compreenda o que nós explicamos. E se ele está falando tudo aquilo, é porque talvez ele precise agora dar o próximo passo. É por isso que eu estou dizendo. Às vezes, a gente subestima as crianças, né? E aí você dá as mesmas atividades, você fala das mesmas coisas, mas ela já sabe. E aí, quando ela sabe, o que você faz? Você a provoca, você a desafia a dar o próximo passo. Né? Só que aí, depois desse professor, ele ficou calado. Ele simplesmente não conversa muito, ele ficou muito calado. Uhum. Ele se fechou. Então, assim, quase 70% do meu filho hoje em dia ele é fechado, entendeu? Ele, quando eu pergunto alguma coisa, ele fica tipo naquela, responde ou não responde, até em casa. Ele nem me pergunta as atividades dele. Ele mesmo faz as atividades dele sozinho, depois eu vou lá e só corrijo e vejo qual está errado. Se Porque no ele início das minhas aulas eu dissesse assim, Tamires, você não pode fazer essas perguntas. Você não pode ficar atrapalhando a minha aula quando eu estiver explicando. Como é que você se sentiria? me sentiria Você continuaria a falar, a participar? não. Imagina com a criança, né? É mais difícil. Então, ela se retrai até você conquistar essa criança de novo. É um processo. Então, a criança ela não pode ser punida porque sabe mais. A criança ela não pode ser punida porque participa, né? Isso é uma grande contradição, mas é uma contradição de um sistema de ensino que foi criado para que as crianças elas ficassem mudas, né? Elas ficassem silenciadas. Então, quando a criança ela fala e ela participa, incomoda, né? E não deveria incomodar, muito pelo contrário. Quanto mais alunos curiosos, participativos, né? E engajados, melhor para o processo. Então, se o seu filho participa de tudo isso, já sabe de tudo, chegou a hora, o professor, então, dar o próximo passo para que ele, então, atinja o próximo nível da aprendizagem dele, né? O professor precisa ter essa sensibilidade. Eu sempre converso com a antiga professora dele, até pelo WhatsApp que ela me deu. E a antiga professora dele sempre falou para mim, procura uma psicopedagoga para ele. Se a rede de ensino, o professor novo não encaminha, procura um meio termo, uma clínica que atende essas coisas. Só que isso tudo é um gasto, né? É um investimento, não é um gasto, é um investimento, mas, tipo, eu vou na direção da escola conversar, ver se eles me encaminham, né, para a Secretaria de Educação. Isso, para a equipe, encaminhar para a equipe, para o pedagogo, né? Se não tiver um pedagogo na escola, quem faz esse trabalho de investigação é o pedagogo. Se a escola não tiver o pedagogo, existe um pedagogo itinerante que também atende aquela escola. Então, você pede esse encaminhamento e se a professora dele, a antiga professora, ela já falou isso, que é necessário
um atendimento psicopedagógico, né? Então, faça isso. Então, faça isso. Siga a recomendação da professora que conviveu com ele. Tá? Então, acaba sendo um investimento, porque depois você passa a conhecer mais o seu filho, passa a entender as necessidades de aprendizagem que ele tem, né? E aí você vai saber as melhores estratégias para ele continuar crescendo. Talvez isso atravanque ele. Então, ele não está na hora de atravancar, está na hora de liberar para que ele continue aprendendo e crescendo. Obrigada. Valeu. Muito bem, pessoal. É isso. Então, gostaria de dar aqui boa noite, uma boa noite muito carinhosa aqui para todos vocês. Fiquem bem. Um bom resto de semana aí a cada uma, tá? E precisando alguma dúvida, falem comigo ali pelos canais de comunicação do ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Então, se cuidem, vamos caminhando. Já já chegaremos aí no nosso objetivo. Fiquem bem.